Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você já chegou para o nosso programa. Para continuar a nossa conversa da Sim. semana passada. Então já tome assento para participar conosco. Semana passada nós vimos aí a mulher que ora, aquele casal simpático que estava aqui com a gente, Tininha, e está de nessa volta. semana, os homens que oram. Começa agora, Lar e Família, feito com muito amor da nossa família. Para a sua Só família. está começando, ou está continuando. Até pouco. Nós já voltamos rapidinho e para começar, como sempre, o seu presente, a revista Entre Família. Você facilmente recebe na sua casa. É só você acessar novotempo.com/larefamilia, preencher os seus dados e vai chegar na sua casa gratuitamente, cortesia da Novo Tempo, não é não, Tininha? Sim, lembre-se de nos seguir aí nas redes sociais, os endereços estão aparecendo aí na sua tela. Muitas novidades e coisas diferentes que você não vê aqui no nosso programa, mas vê lá. Você vê lá, então vai lá. Tininha, quem Então, são nossos convidados? Não, Nossos convidados são da os semana mesmos, passada, são os aqui os mesmos. queridos Pires, que é o Antônio Pires, e a Sueli. Sejam bem-vindos novamente ao nosso programa. Obrigado. Hoje o nosso foco está ali, ó. O foco está nos homens. Como a Sueli já apresentou a família na semana passada, mas a gente vamos quer ter relembrar, mais né? tempo. É, Tininha, relembrar? Rapidinho. Então relembra, Tininha. Quantos Vai que tem filhos gente nova mesmo? que chegou agora, né? Olá, é um prazer estar nesse programa Lar e Família, né? Na verdade, são 3 filhos, né? Eu ia falar, somos 5. A família é formada de 5. Mas são 2 meninas, a Elida e a Elissa, são gêmeas, o Guilherme, e são já adultos, né? Ok. Não casaram ainda, mas uma vai casar Já está pertinho, Agora, logo, né? logo. Pensei Mas- que ele ia falar assim, e os 2 cachorrinhos. Ainda tem 2 cachorrinhos. São 5, né? 3 mais 2. Pires, como o nosso tempo é pequeno, né? Parece que é muito, mas é pequeno. E o nosso tema é muito relevante. Eu estou até ansioso para falar sobre esse tema. Me diz uma coisa, Pires. O tema é o homem que ora, né? Se você está aqui conosco é porque as pessoas que indicaram o seu nome julgam que você é homem de oração. Olha que coisa interessante, coisa importante. Verdade. Foi sempre assim? Você sempre foi um homem de oração? Você deve ter uns 32, né? De idade? INSS só. Olha, nem tanto Quase, assim. casado. Você sempre foi um Pode homem de casar. oração? 33. Olha, quando... Desde criança. Desde Pensa criança, como né? criança. Quando criança, eu me lembro de um determinado momento, lá na minha casa sempre foi assim de muito buscar a Deus, minha mãe. Eu me lembro assim, quando a gente, no pôr do sol, nós nos reuníamos para agradecer a Deus e nos cultos que fazíamos. Mas, como criança, você vai aprendendo, né? Uma experiência pessoal de oração. Pessoal é bom, pessoal é bom. Que aconteceu, eu tinha aproximadamente uns 11 anos de idade. Tá. E ali, em um determinado momento, eu pensei que havia pecado contra o Espírito Santo. Mas espera um pouquinho. O que é pecado contra o Espírito Santo? Só assim uma palavrinha para o pessoal entender. Exato. É porque a gente sempre ouvia assim, olha, o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. E eu falei assim, nossa, eu não vou mais ter perdão. E eu fiquei... Aqui foi um sentimento que ficou por vários anos na minha vida. Mas nesse princípio, nesse momento, quando eu tinha esse sentimento, isso me levou a orar, a buscar a Deus. Senhor, será? Eu me lembro assim que a minha adolescência, várias vezes eu briguei com Deus por isso, mas sempre me colocando nas mãos dele, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu amor, eu preciso dessa convicção. E sabe, quando eu tinha aproximadamente uns 23, 24 anos... Já estava casado? Já estava casado. Ah, ok. Já estava casado. Foi quando eu senti
esta graça operando na minha vida e senti que sim, Deus tinha um plano para a minha vida, Deus tinha um plano de perdão para a minha vida. E foi interessante, foi lendo um livro de Morris Venden que me trouxe esta convicção, né? Esse livro, ele fala sobre a oração, fala sobre um plano de 5 dias com Deus. De oração? Né? De oração. Uhum. E aquilo ali me trouxe uma certa paz. Quando eu me lembro quando caiu o peso dos meus ombros. Caiu por terra. Caiu. Não caiu quando em cima eu de olhei você, caiu para ali, de você. Exato, caiu. E eu senti... Aquele dia foi talvez uma das orações mais relevantes da minha vida. Foi quando eu agradeci ao Senhor por me ter nas suas mãos. Você entendeu agora Entendi. o que significava essa oração, né? Entendi. Eu acho que todas as crianças passam por isso, os que já são cristãs e que acostumam orar, sempre tem aquele negócio, será que eu fiz alguma coisa tão errada assim, né? Que nunca mais eu vou ser perdoada na vida. Sentimento eu acho que é isso, é um angustia, né? sentimento angustiante. O E aí demorou, né, para entender tudo E o isso. interessante é que por muito tempo eu carreguei sozinho, né? De repente eu deveria ter compartilhado isso com alguém, mas não. Essa vida de oração, muitas vezes eu me ajoelhava diante de Deus e clamava por Ele, a sua presença em minha vida, né? E isso foi muito importante porque isso também me ajudou a ter uma sobriedade na minha vida. E um entendimento mais claro disso, né? Exatamente, e um entendimento mais claro de quem é esse Deus. Isso foi muito importante. Sueli, como é que você se sente? Eu ia perguntar. Pergunta, Dininha. Eu tô curiosa. Diante de tudo isso, né, que a gente está ouvindo e do outro programa passado, como você se sente sabendo que você tem um esposo que é um esposo de oração? Dininha, como é que você sabe que eu ia perguntar isso? Era isso? Tá vendo? Nós estamos em sintonia. É interessante que às vezes eu acordava, cadê? Ué, não está na cama? Você acordava de madrugada? À noite, né? E aí, cadê marido? Aí estava escuro. De repente eu senti alguém ali ao lado da cama, no chão, mas só que estava ajoelhado orando. Eu falei, gente, aí que dá um conforto, gente, meu marido, homem de oração, que coisa espetacular. E ele falava assim, estou orando pelos amigos e pela minha casa, por você. Gente, aquilo me deixou assim... Uma alegria, né? Também. Tão feliz, com conforto. Segurança. Segurança, sabe? Um homem que ora. Só saber. É um espetáculo. Você tem a experiência de alguém na sua vida também, um homem de oração, ou seu pai, alguém que marcou para você? Que costuma orar sempre, alguém da igreja, um amigo? Não, a minha experiência marcante mesmo que eu tenho... É o esposo. É o marido. É o marido. Eu tenho a experiência de ter um pai que ora, né? Então, eu queria até mandar um abraço para ele nesse momento. Seu João Morato. Meu pai, meu gigante, João Morato. Papai, olha, um beijo para você. Meu pai, ele tem sido um exemplo para nós. Meu pai, ele acorda de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, ele está lá com a bíbliazinha dele, lendo, orando. Ora por todos os filhos, os netos, até que a família... Até o genro entra na... O genro, todo mundo. Então, é uma inspiração quando a gente sabe que tem um pai que ora, um pastor que ora por você, um amigo que ora, um esposo que ora. Um filho que ora. Né? Você, meu amor, que ora. O Wallace também é de acordar assim antes e orar. E ler, estudar a Bíblia, aquela comunhão com Deus faz toda a diferença na vida da gente. Agora, Pires, se você conta para nós como que é essa dinâmica. Como que é essa dinâmica? O que acontece? Como acontece isso? De onde que veio isso? Por que você faz isso? Que resultado você alcança com isso? Diz para nós, porque tem uma porção de homens aqui, ou mulheres, crianças, jovens, adolescentes, estão assistindo. Puxa, como é que eu posso fazer isso também? Fala para a gente, com a sua experiência, como é que você faz isso? Diz passo a passo.
Bem, antes de mais nada, eu até digo que quando você tem um lar que ora, né? As pessoas oram. Lá na nossa casa tem o grupo da família, né? O grupo de oração da família. Que são o genro, né? O futuro genro. O Fábio, né? E ali tem aquele momento que algumas mensagens de oração, pedidos. E ali eu acho interessante isso. E a Sueli, ela tem o grupo de oração da igreja, que ela faz com as mulheres da igreja, né? E você vive num ambiente de oração, isso te dá, assim, mais responsabilidade na oração. E interessante que você é o sacerdote, né? Porque você é o esposo, o pai, né? O sogro, você é o sacerdote. E muitas vezes a gente tem que também chamar para oração, né? Então, qual é essa dinâmica, né? Como funciona isso no dia a dia? Como eu disse, assim, na nossa vida, a gente vê isso muito acontecendo. Começou lá quando solteiro ainda, com a minha mãe, sempre uma mulher de oração. O meu pai, ele, tardiamente, ele se tornou um cristão. E meu pai não sabia ler. E meu pai, ele pegava a sua Bíblia e ele ficava ali, já aposentado, assim, na cama, e ele ficava soletrando a Bíblia. Soletrando. Ele aprendeu a ler na Bíblia, soletrando. E eu me lembro, assim, ele ali assentado na cama e soletrando a Bíblia. Quando você tem esse aprendizado, você vê assim, você precisa de orar. Você sabe assim, eu preciso de orar. Preciso de buscar a Deus. E isso fez a diferença na minha vida, esse buscar a Deus constantemente. Até porque, como um homem, às vezes nós somos assim meio racionais e às vezes a gente é levado a não crer assim. A tentar encontrar as nossas próprias soluções, Exato. Né? A gente vai querer encontrar soluções e nós temos que aprender que a vida, ela tem que ser essa constante buscar a Deus, um constante buscar a Deus, porque você não deve buscar a Deus só porque você não conseguiu fazer algo. Você deve buscar a Deus em cada momento. Certo, você apela por oração, não é? Em cada momento. Então, você deve orar ao iniciar, orar durante e orar ao terminar, depois que você alcançou um objetivo. Isso não acontece assim por um milagre. Isso você tem que aprender, você tem que desenvolver isso. Uma vida de oração ou atitude de oração é desenvolvido, você desenvolve. Você não pode esperar que no momento isso vai acontecer. Não, nós temos que crer em Deus e desenvolver uma vida assim é algo que nós precisamos de trabalhar e fazer sempre. O espírito de oração que a gente tem no dia a dia, né, e confiando que o outro está orando, nos traz tudo isso, esse conforto, esse alento, tudo. Mas temos que nos lembrar que nós também temos que ser agradecidos. Opa! Né? O espírito de gratidão que nós temos na oração, né, também nos fortalece também, né? E nos ajuda a sermos pessoas mais gratas. Sabe, Tinha, você falando isso, eu não tinha pensado, nos dá até força emocional como homens que somos, temos tantas demandas na vida, demandas pessoais, profissionais, espirituais, paternais, financeiras, são muitas demandas, né? E você fica perdido às vezes. E quando você tem esse momento para agradecer, isso te fortalece, te dá, acho que até mais saúde emocional para você lidar com a vida e com as demandas do dia a dia. E qual seria, então, tem uma estrutura certa, será, de oração? Tem um caminho? Um caminho, eu começo falando assim, depois eu faço isso, faço aquilo. Ou não, só abro o coração e falo de qualquer jeito. Você sabe que a oração é falar com Deus como se fala com um amigo. Certo. Você não faz uma fórmula, não monta uma fórmula para falar com um amigo. É uma coisa decorada, então. Exato. Você fala com esse amigo. Você abre o coração. Você abre o coração. Você chora, você liga, você ri, você faz tudo, né? Só esse amigo, além de estar muito próximo de você, ele está acima de você. Tá certo? Ele já sabe o que você está precisando. Exato, né? ele já sabe o que eu preciso. Se ele sabe o que eu preciso, por que eu tenho que pedir? Olha, agora é com você, Pires. Se ele sabe o que eu preciso, por que eu vou orar então? Isso é importante para mim. Ah, é para mim que é importante? Ele falou não, a questão explica do esse emocional negócio. ali, ele falou a questão do emocional. Isso é relevante
também nesse aspecto, que você vai desenvolvendo a sua relação com Deus de uma forma real. E o emocional... A intimidade com Deus. A então. intimidade. O emocional vai sendo trabalhado também, sabia? Um espiritual, emocional, verdade. né? Porque O ser humano, eles como são tudo, ligados, é uma né? coisa só, Não divide. O ser humano, a gente divide só para estudos ou para entender algumas coisas, mas ele é um indivíduo, ele não se divide. Não, né? todo. Ou seja, ele é espiritual, ele é social, ele é Emocional. é físico, né? Vocês têm, você, Pires, tem uma experiência, uma história que aconteceu com você, com um parente, com um amigo, com alguém, de um homem, uma experiência que seja assim, impactante, que nos dê assim, um desejo de avançar em oração, mesmo se a resposta foi sim, foi não, não sei. Fala para nós alguma que você lembra, alguma coisa que não, isso aqui foi impactante e eu percebo que a oração fez diferença na vida dessa pessoa ou na sua vida. Sabe, existem algumas experiências, e para mim foram muito impactantes, até para cada dia crer que Deus faz, que Deus age. Né? Eu poderia contar rapidamente duas situações. Uma delas, nós morávamos no interior de Minas e nós estávamos desenvolvendo um projeto de missão dentro de uma cidadezinha no interior e era uma grande luta espiritual nesse lugar, uma tremenda luta espiritual. E, em determinado momento, queríamos fazer um projeto de missão naquela comunidade e começamos a desenvolver. E naquele no dia que nós começamos com a feira de saúde na cidade, e havia, como eu disse, ali havia uma tremenda luta. A necessidade da comunidade. Né? E aí começou uma ventania, e parece que ia chover muito. E uma tempestade, assim? Exatamente. E nós estávamos montando as barracas na praça da cidade. E o vento era tão grande que nós precisávamos ficar segurando, o vento puxava as barracas, nós ficamos segurando literalmente as barracas para o vento não levar. E estávamos orando ali, Senhor, nós estamos fazendo isso para nós, estamos fazendo para Ti e para a nossa comunidade. Durante os 3 dias que nós tivemos o programa, a chuva não caiu. Quando terminou ao meio-dia de uma sexta-feira, a chuva começou a cair e não parou mais. E durante o fim de semana nós teríamos várias atividades. E sabe... quando pela manhã nós iríamos fazer uma passeata, uma grande passeata ali. Para chamar a atenção do povo. Para chamar a atenção, é uma passeata da saúde, sobre os malefícios do cigarro e tudo. Estava chovendo a manhã toda. Quando nós estávamos para sair, eu olhei para o pessoal e falei assim, pessoal, Deus um dia falou para Moisés, diga ao povo que marche. Quando nós saímos ali naquele lugar, saímos lá fora, a primeira pessoa que saiu, nem um pingo de chuva mais estava caindo. Nossa. E nós fizemos ali várias atividades, fomos para a praça, íamos ter algumas atividades em praça pública, um coral ia cantar, mas em um determinado momento, isso aí foi interessante, num determinado momento, estávamos montando, organizando o som e tudo mais, em um determinado momento, o tempo começou a fechar, tinha um senhor que estava ali na praça e ele ria, e ele ria. E em um determinado momento ele passou no meio de nós e ele falou assim, hoje nem sapo fica nessa praça. Nem sapo? Nem sapo fica nessa praça. E saiu dando gargalhadas. Olha só. Nós entramos ali no banheiro, ali naquele mesmo lugar, e nós oramos. E as pessoas estavam orando ali também. Você sabe que naquele dia caiu a chuva em todos os lugares daquela cidade, menos naquela praça. Nossa. Aquela praça foi o único lugar onde não choveu. Ficou seco ali. Nós, quando saímos dali, as enxurradas de água desciam por todas as ruas, mas naquela praça não choveu. Olha só. E aí nós vemos assim como que Deus ouve, Deus está atento, Ele ouve a oração. Agora, uma coisa assim foi muito impactante também em minha vida, foi um caso da minha família mesmo. O meu irmão, ele perdeu a sua filha de 15 anos. Isso é uma coisa dura, hein? E eles haviam viajado para dar um presente para ela de aniversário. E sabe, quando eles voltaram, o veículo acidentou-se e a minha sobrinha, ela faleceu. Agora, eu fico pensando naquele dia que
eu nunca me esqueço, né? Eu Não nunca dá para fiquei esquecer. comentando isso, mas também não me esqueço o dia que nós estávamos ali e o caixão estava descendo. E meu irmão ali, ele orou, e naquele dia, vendo a sua filhinha descer, ali na sepultura, e ele falou da esperança, da sua esperança, no poder de Deus que ressuscita pessoas e um dia trará sua filha para ele. Você sabe que quando a gente vê isso acontecendo, a gente nota que as pessoas, eles podem confiar em Deus mesmo quando perdemos. Mesmo quando se perde... Mesmo quando perdemos, nós podemos confiar. Né? Nós devemos confiar em Deus quando Ele nos dá, mas também quando Ele não nos retém. Porque nós devemos aprender que Deus, Ele dá o que nós necessitamos, o que nós precisamos. E nós não sabemos todas as coisas, Ele sabe tudo. E um dia Ele vai esclarecer. E por isso a gente tem que, eu preciso, né, de olhar com Ele com fé. Mesmo às vezes sendo uma pessoa racional e querendo fazer as coisas com as minhas próprias decisões, do meu jeito às vezes. Mas eu preciso de confiar e saber que Ele está no comando. Uma vida sem oração, é possível ter uma confiança dessa? Podia até falar com o pessoal aí de casa, se você está passando por um momento como esse, você perdeu alguém, está sofrendo por algum motivo, você tem orado tanto e parece que Deus não te ouve, não perca a esperança, Deus está te ouvindo sim. Só que nós, você, eu, ele, qualquer um de nós, a gente não tem toda essa visão de todo o contexto como Deus tem. E a comunhão com Deus e a oração diária, a fé nele é que vai fazer a diferença de você abandonar a sua fé, né, confiar em Deus e seguir em frente. Esse é o principal. Né? Confie que as coisas vão acontecer da forma que Deus acha que precisamos. Exatamente. Né? Sabe que precisamos, na verdade. A oração é o alimento da alma. Uma pessoa pode ficar sem se alimentar e fisicamente ele vai morrer de inanição. No contexto espiritual, uma pessoa pode ficar sem orar, mas só que espiritualmente ele também vai morrer de inanição. E se a pessoa ele quer estar firme, ele precisa de se alimentar, ele precisa de estar em oração, em comunhão com Deus. E esta comunhão, parte dela é a oração. É verdade. Ó, no programa passado, eu não esqueci não, viu, gente? Vamos, programa passado, você me disse que ia dar um espacinho, né? Então, nós temos um espacinho agora e é curtinho. Curtinho. Então, cada um de nós fazer um agradecimento para as pessoas que oram por nós, né? Vocês no trabalho de vocês, nós aqui. Então, fazer um agradecimento. A Alice e eu vamos fazer aqui, né, para o pessoal, e depois vocês fazem, né, naquela câmera ali. Já vão pensando em alguém, hein? Pode ser homem ou mulher, então né? Você começa. No outro programa, a gente agradeceu uma mulher de oração. Eu quero agradecer, primeiramente, a minha mãe, que é uma mulher de oração, e ao meu pai, que é um homem de oração. Eu agradeço, assim, de coração cada dia e oro por eles, inclusive. E por todas as pessoas que têm orado por nós, né, pelo nosso programa, pelo nosso trabalho. Obrigada e que Deus abençoe vocês e a sua família. Tininha, meu pai é um homem muito simples, mas eu não lembro um dia, né, que eu não vi meu pai orando, mesmo antes de ser assim, um cristão praticante. Eu não lembro um dia que eu estivesse na minha casa, eu fiquei na minha casa até 17 anos, né, e depois eu fui para São Paulo estudar, e conheci Tininha e tal, aí casei e volto para casa para visitar. Meu pai é um homem muito simples, mas homem de oração. Seu Claudio, um forte abraço. E toda vez que eu falo com meu pai ao telefone, né, ou com minha mãe, eles sempre dizem que estão orando por mim. Apesar de eu ser um pastor, já ser avô, né, eu me sinto muito confortado quando eu sei que meu pai continua torcendo por mim. Então, seu Claudio, um beijão para o senhor. A produção falou que o tempo é curto, o ele tem 15 segundos para fazer um agradecimento ali naquela câmera. Um homem que você acredita, ou pode ser sua esposa, uma mulher que ora por você. Um homem ou uma mulher? Uma mulher ou um homem, quem você quiser agradecer. Tá, eu quero agradecer muito, porque tem uma pessoa que eu fiz uma amizade incrível,
que é a minha amiga Cássia, ela fala, Sueli, estou orando por você. E a gente tem Tão sempre bom, né? contato. Eu sou muito agradecida por isso, por essas orações que recebo dela, por mim. Dá força para avançar. E você, Pires? Com certeza. Naquela câmera ali. Ó. Existem duas pessoas que, para mim, são importantes, e as orações dessas pessoas são importantes para mim também. Uma delas, eu já falei, minha mãe. Minha mãe, ela sempre ora, e minha mãe, ela, às vezes, quando eu me encontro com ela, ela diz, estou orando por você. E eu sei que minha mãe está orando por mim. E a outra pessoa é minha esposa, também é uma mulher de oração. E estar junto de uma pessoa que ora é muito importante. É uma segurança tremenda para a sua vida. Muito obrigado por terem estado conosco por 2 programas. É uma alegria poder falar sobre esse tema. Continuem, perseverem em oração. Você também continue ou comece a orar, que vai ser uma bênção para a sua vida e para as lutas alcançarem vitórias, dependendo do resultado delas. Tininha está aqui, um suquinho é muito bom, pode continuar. Eu vou conversar um pouquinho com o povo da Novo Tempo. Agora pode comer o biscoitinho. Apesar de pequenos, você e eu temos um Pai maravilhoso que me ama e tem todo o poder do mundo. O que a Bíblia fala sobre esse detalhe da oração? Olha que coisa fantástica. Nós temos aqui, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações, com súplicas e ação de graça. Sabe o que vai acontecer quando você faz isso? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a sua mente. Que desafio! Eu não posso viver sem tomar posse dessa linda bênção, que é o poder e o amor de Deus que estão à minha disposição. Portanto, eu quero orar com você. Pai de amor que está no céu, nosso coração está grato porque o Senhor nos atende, nos ouve, o Senhor diz sim, diz não, desespera um pouco, o Senhor sabe exatamente como proceder, quando proceder e como fazer para que a minha vida seja abençoada cada dia por Tua resposta de amor. Obrigado porque me ama e ensina-me a orar cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você, persevere na oração e o Senhor vai te dar as bênçãos que você precisa. Ficamos por aqui. Até a próxima semana aqui no Lar e Família, feito com amor e carinho da nossa família para a sua família. Até lá, um forte abraço.